Aqui em Mateus, capítulo 11, é a nossa meditação deste dia. Aqui nós temos no versículo 29 do capítulo 28 e 29 do capítulo 11, nós temos dois convites de Jesus. E esses dois convites de Jesus, eu acredito que não tem nada mais importante, ou não existe convite mais importante para o ser humano, para a raça humana, do que esses dois convites. Só que há duas afirmações de Jesus que precedem a esses convites e que está no mesmo contexto, está atrelado ao mesmo texto aqui. A primeira está lá no versículo 25. Jesus fala: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Então a primeira afirmação que Jesus faz é que é ele que se revela a nós. Você não consegue dissecar Deus, estudar Deus. Você não consegue pesquisar Deus pelo seu próprio intelecto, pela sua própria inteligência, né? Você não consegue fazer isso. É Ele quem revela. Se Deus não quiser se revelar, você pode fazer o que você quiser, você não vai aprender nada e descobrir nada sobre Deus. E no versículo 27, nós temos o verbo revelar de novo. Ele fala: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Então ninguém conhece, ele está falando aqui ninguém, absolutamente ninguém consegue conhecer plenamente a Deus a menos que o Filho o revele. Em Jesus subsiste toda a plenitude da divindade. A segunda afirmação aqui é a quem ele revela. E aqui no versículo 25 fala que aos pequeninos. Ele oculta dos sábios, ele oculta dos instruídos e ele revela aos pequeninos. Pequenino aqui não no sentido de estatura física, mas no sentido de humildade, de inabilidade, de reconhecer a nossa dependência absoluta de Deus e chegarmos a Ele, né, com reverência, chegarmos com humildade e procurarmos orar a Deus, procurarmos se aproximar do Evangelho de Jesus com humildade. Não achando que é o bom, achando que pode, achando que consegue, não, mas entender que é Ele quem revela, espírito de submissão ao senhorio de Jesus. Esses são os pequeninos. E depois vem o convite. O primeiro convite, ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E isto aqui é uma verdade absoluta. Ninguém que vá até Jesus não vai ser aliviado. Ele alivia aqueles que verdadeiramente vão a Jesus. Ele não está mentindo aqui, ele fala: vinde a mim. É interessante a autocentralidade das palavras de Jesus, daquilo que ele coloca. Ele se coloca como sendo o centro do cristianismo. É ele, não é o que ele ensina, mas é quem ele é a pessoa dele. Ele é o bom pastor que busca aquela ovelha que está perdida. Ele é a porta do curral. Ele é a água da vida ao sedento. Ele é o pão da vida ao que está faminto. É o próprio Jesus. Não é os ensinamentos de Jesus. Não é o exemplo de Jesus, mas é a pessoa de Jesus. É interessante essa autocentralidade dele. Ele poderia, qualquer outro líder cristão, qualquer outro líder religioso, eles se colocam à parte e o que vale é aquilo que eles ensinam. O que vale é a sua filosofia. Jesus não, é ele. Se você tirar Buda do budismo, o budismo continua funcionando,
Se você tirar Confúcio do confucionismo, ele continua funcionando. Mas se você tirar Jesus do cristianismo, não sobra nada, porque você não é a pessoa dele. Ele fala: vinde a mim, a pessoa dele, ele está falando aqui, e eu vos aliviarei. O segundo convite que ele nos faz é para tomar sobre vós o meu jugo. Aqui parece aqui há um paradoxo aqui, porque como que você tomando o jugo que você é aliviado. E é quando se coloca o jugo que você é oprimido. A ideia do boi que está levando aquele jugo sobre ele, está puxando aquele carro, aquele jugo sobre o seu pescoço. Você entende? Mas ninguém é absolutamente livre, ninguém é absolutamente salvo, ninguém é absolutamente liberto, ninguém é absolutamente saciado se não estiver com o jugo de Jesus. E é uma coisa interessante nós observarmos aqui, que é a nossa intimidade com Ele é que faz com que a vida com Ele seja uma vida leve. Ele não prescreve uma série de instruções e fala: agora se você obedecer isso aqui, então eu vou te aliviar. Não, ele fala assim: se nós o amarmos, guardaríamos os seus mandamentos. Então é o nosso amor para com Deus, ele se coloca como sendo o objeto da nossa fé. O amor que nós temos para com Jesus faz com que tenhamos uma vida leve, ele nos alivia. Nós temos o jugo de Jesus e esse jugo não nos oprime. Esse jugo faz com que você tenha uma vida, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você é absolutamente livre sobre o jugo de Jesus. Esses são os paradoxos, né, do cristianismo, os paradoxos que existem no Evangelho. E para nós encerrarmos aí, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Essas palavras, ditas por qualquer líder espiritual, se tornariam palavras prepotentes, palavras de arrogância, não é verdade? Mas vinda de Jesus não tem prepotência, não tem arrogância. Olha que coisa interessante. Ele fala assim: porque sou manso. Imagine qualquer um falando: não, eu sou manso, não, eu sou humilde. Mas Jesus podia falar. E ele podia falar: porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nós só vamos descansar plenamente quando estivermos em Cristo. Qualquer pessoa que busca alívio em outra coisa não encontra. Pode até encontrar essa coisa, mas ele percebe que foi uma ilusão, que não há alívio. A alma dele continua cansada, ele continua oprimido, ele continua na incerteza, ele continua com medo da morte, ele continua com medo do futuro, ele continua com seus temores, com as suas ansiedades, com as suas depressões. Mas quando você vem a Jesus, você de fato, verdadeiramente encontra descanso para a vossa alma. Por que tem muita gente hoje frequentando a igreja que está nessa, que vive uma vida frustrada, vive uma vida decepcionada, vive uma vida oprimida? Porque foi até a organização, mas não foi até Jesus. Ele não chama você para a organização, ele chama você para ele. Ele chama você para uma vida de intimidade com Ele. E aprendei de mim, ele fala, porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. Por quê? Ele encerra aqui: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Citando aqui o apóstolo João, ele fala: os seus mandamentos não são penosos. E eu volto a dizer por quê? Porque quando você ama o seu mestre, aquilo que ele pede para você, você faz com prazer, você faz com alegria, você faz da melhor forma possível, por causa do relacionamento que você tem com o seu mestre. Então essa é a nossa meditação. Se você ainda não foi até Jesus, que você possa entender que você faz parte desse convite aqui. Ele está te convidando a ir a Ele, a pessoa dele, não ao seu exemplo, não ao seu ensinamento, mas a pessoa dele, em nome de Jesus.